o livro aberto foi pensado para o ensino médio, né? A parte que a gente está fazendo agora é do ensino médio, a gente ainda pretende ir para o ensino fundamental, mas isso não começou a ser feito ainda. Só que o tema pensamento computacional na BNCC já figura no ensino fundamental, né? Especialmente no Fundamental 2. Apesar dele ter algumas menções na parte de matemática como um todo, então já sugere que alguns elementos dele poderiam começar a aparecer mesmo no Fund 1, apesar dele não estar explícito nas habilidades. Então eu queria falar de pensamento computacional num sentido bastante amplo, e o que eu separei para fazer com vocês hoje foi uma atividade que vai envolver a questão do pensamento computacional, mas eu queria resolver a questão com vocês e tal, dar um tempinho para vocês resolverem. Então, esses 12 minutos eu vou diluir no tempinho que eu estava planejando dar para vocês resolverem as questões que eu vou mostrar aqui, tá joia? Então, eu vou começar a apresentar aqui. A minha fala vai ser sobre pensamento computacional como um todo, tentar falar um pouquinho sobre o que pode ser pensamento computacional, o que seria pensamento computacional, e desmistificar um pouquinho desse termo que aparece na BNCC sem muitas explicações, sem maiores esclarecimentos, e que pela experiência que eu estou tendo agora que eu venho trabalhando com esse tema um pouco mais de perto, causa um certo medo no professor de matemática, né? Porque isso não fez parte de formações, isso não fez parte da nossa formação. Eu estou falando aqui do nossa, que eu imagino que seja verdadeiro para vocês, já que esse tema não aparece nas licenciaturas em matemática de maneira geral, não aparece em pedagogias de maneira geral, tem começado a aparecer agora. Eu soube, por exemplo, que aparece, por exemplo, na pedagogia da Unifesp, eles têm uma disciplina toda sobre pensamento computacional, e acho que não é só da pedagogia, eu acho que são de todas as licenciaturas, se não me falha a memória. Existem algumas licenciaturas em computação no Brasil, mas são bem poucas. Eu acho que são 2, na verdade, né, o que para o Brasil é quase nada, né? Então, eu imagino que do pessoal que esteja aqui presente, ninguém tenha uma formação específica para isso. Então, é natural que a nossa reação seja um pouco apreensiva, né? Quando tromba com um termo desses, que parece ser um negócio novo e tal. Então, eu queria falar meio por alto, né? Sobre o que seria esse tal desse pensamento computacional. Qual a diferença entre ele e o pensamento matemático, se a gente for usar esse termo um pouco genérico, né? E qual contribuição que um pode oferecer para o outro. Então, eu espero tocar nessas questões a partir do problema que eu vou colocar aqui. Eu preparei um problema especificamente para mostrar para vocês, e aí a gente vai resolver esse problema, discutir um pouquinho de que tipo de coisa aparece ali, de que tipo de questão surge e tudo mais. Então, por favor, gente, peguem lápis e papel, que eu vou começar a mostrar a questão para vocês, tá joia? Gostei, eu vi o Galhardo mexendo, balançando a mão, a Rita tá aqui do meu lado. Leonardo, o Galhardo pegando papel. Oi. Leonardo, posso fazer uma colocação sobre isso que você falou? Claro, Daniela. No meu curso de licenciatura em matemática aqui na UESB, o título do meu curso, apesar de não ir para o diploma, mas que é outro problema, que acabou gerando algumas questões mais regulamentares da universidade que não colocou, mas está lá no projeto político-pedagógico e na chamada do vestibular, que é licenciatura em matemática com enfoque em informática. Isso, né, eu formei em 2006. E fui a segunda turma. Então, assim, era um curso novo na época, agora já não tão mais, mas, assim, esse enfoque em informática, a ideia era trabalhar um pouco essa questão, né? Só que as disciplinas que a gente tinha da informática trabalhava só mais com a questão do algoritmo. Então, assim, a gente passava algumas disciplinas, teve 2 disciplinas específicas, que foi o terror da gente, da matemática, né? Porque o professor, ele mandava a gente fazer os algoritmos na mão, e ele dizia, vou digitar, se faltar uma vírgula e não rodar, eu dou 0. Foi péssimo, assim, né? Foi uma das disciplinas mais traumáticas que eu passei dentro da licenciatura. E aí, só para fechar o pensamento, tinha essa disciplina da informática,
e tinha uma disciplina específica da informática na educação, que é o que geralmente se tem nas licenciaturas. Mas muitas vezes essa informática na educação fica muito mais naquela questão da história do computador e não trabalha essa questão do pensamento computacional. Ou fazem coisas que não estão muito alinhadas a essa questão. No meu caso, eu tive uma boa professora em informática na educação, a gente trabalhou com alguns softwares educacionais, tal, mas especificamente, quando você traz essa questão de que o pensamento computacional ele não é bem desenvolvido na licenciatura, eu só queria reforçar, né, que ainda que algumas licenciaturas tragam algumas disciplinas que falem sobre a informática, esse pensamento ele é muito vago. Era só esse relato aí da minha experiência para reforçar isso. Obrigada. Legal, Daniela. Acho que falar das licenciaturas daria um outro encontro, assim, né? Mas isso que você está falando de maneira geral, a sensação que se tem em relação à presença de informática nos cursos, informática, computação, ou outros nomes dessa natureza, nos cursos de licenciatura em matemática. Ou eles são muito instrumentais, no sentido de, sei lá, aprenda a usar esse software, ou aprenda essa linguagem de programação, ou então eles são abstratos, né? Tipo, essa história da computação, esse tipo de coisa, alguns sendo até teóricos, né? Tipo, teorias sobre o uso de informática no ensino e tudo mais. Então, o que eu vou fazer hoje aqui vai ser bem diferente. Assim, eu escolhi uma questão para tentar ilustrar esses três aspectos, e vamos ver se rola, vamos ver se vocês vão gostar, gente. Então, a questão que eu queria propor está aqui, ó. Ela começa, opa, eu não quero, não vou mostrar, o item A eu vou mostrar. Cadê a mãozinha aqui, ó? Pronto, então esse é o item A. Então, vamos lá, eu vou ler essa questão com vocês, vou dar um tempinho para vocês resolverem, e aí a gente vai discutindo. Então, o cometa Halley é um dos cometas de menor período do Sistema Solar, completando uma volta em torno do Sol a cada 76 anos. Na última ocasião em que ele ficou visível do planeta Terra, em 1986, várias agências espaciais enviaram sondas para coletar amostras de sua cauda e assim confirmar teorias sobre suas composições químicas. Eu não vou perguntar quem estava vivo em 86, quem lembra do cometa, tá? Isso seria indiscreto da minha parte. Mas a pergunta que eu vou fazer é essa que está aí no item A. Em que ano uma pessoa que nasceu em 2005 poderá avistar o cometa Halley pela primeira vez? Então, tempo para vocês. Qual é a resposta? Enquanto isso, eu vou pegar água para mim. Aqui em 62. 2062, perfeito, gente. Certinho, não tem nenhuma pegadinha, não. É isso mesmo. Uma pergunta matemática, como todo mundo estaria acostumado, uma pergunta perfeitamente plausível para se fazer em sala de aula, certo? Nada especial. Vou colocar a próxima. Item B. E uma pessoa que venha a nascer no ano 2500? Em 2518. Boa, Thalita. Deixa o pessoal fazer umas continhas aí, vamos ver se o povo concorda com você. Mas deixa isso anotadinho aí que eu vou pedir para você falar daqui a pouco. O pessoal concorda? Alguém quer apresentar alguma objeção à resposta da Thalita? O Galhardo está ali fazendo as contas. O pessoal parece concordar. Ali o Fernando parece concordar. Pelo menos a cara dele parece uma cara positiva. Rosana Biani também. Temos concordâncias lá no chat. Ótimo. Então vamos considerar que essa aqui está feita. 2518. Legal. Outra perguntinha, matemática, sem nada muito diferente, daria para se fazer essa pergunta para alunos, eu diria que até mesmo do Fundamental 1, né? Sem grandes dilemas, sem grandes desafios. Legal, vamos continuar. E o item C? Em que ano uma pessoa que nasceu em 1900 poderia ter avistado o cometa Halley pela primeira vez? Mais uma pequena variação das questões que eu estava propondo anteriormente. Só que agora eu estou colocando para trás, né? Estou voltando no tempo. Então, um cidadão que nasceu lá em 1900
Acho que aqui no grupo não tem ninguém, né, que nasceu em 1900. Essa daqui é fácil, essa aqui eu vou até, né, vou... Não, pode falar, põe aí no chat, Marcos. Quando foi? 1910. E agora a última. E uma pessoa que nasceu em 1900? 1500. Oh, o Léo tá com dificuldade de leitura. Em 1500. Uma pessoa que tenha nascido em 1500. Prometo que essa vai ser a última pergunta dessa sequência que eu tô fazendo, tá? Beleza. 1530, acho que temos um consenso aí, né? 1530, se alguém discordar, pode se manifestar lá no chat nervosamente. Aqui, 1530. Legal. Bem, 4 questões. Questões, como eu falei, compatíveis com o Fundamental 1. Daria para fazer no Fundamental 2. Galhardo, daria para fazer no médio essas questões? Interessante para fazer no médio também? Né? Dá para fazer. Tem conteúdos aí que meio escondidos no enunciado, mas que daria para discutir lá no médio, né? Tipo, por exemplo, dá para discutir PA nessa questão, né? A gente pode falar de progressão aritmética. Inequação. Ah, a Rita falou aqui, inequação, daria para a gente discutir inequação. Dá para pensar em termos mais acessíveis para o Fund 2 ou para o Fund 1, falar só de divisão, ou falar só de somas consecutivas, subtrações consecutivas. Bacana. Agora, o grande lance é o salto, e o ponto que eu quero colocar é, de certa maneira, para desmistificar um pouco o que pode ser o pensamento computacional para nós, professores de matemática, é essa próxima pergunta que eu vou fazer agora. Então, até agora, uma pergunta tranquilaça para professores de matemática. E agora, olha só, olha essa versão aqui. Então, é o mesmo enunciado, né? Cometa Halley, Agora, a minha pergunta é, descreva como obter a resposta para perguntas como essas que eu fiz anteriormente, dado um ano de nascimento qualquer. Certo? Então, se eu falar o ano de nascimento, plum, qualquer um que seja, como que você descreve o processo para obter a resposta para a pergunta como essas que eu tinha feito ali em cima? Então, agora que é o momento mais importante para mim, agora que eu queria dar um tempinho para vocês rabiscarem alguma coisa para essa pergunta. Então, essa é a pergunta que eu chamaria de uma pergunta computacional. Então, essa é a pergunta que é diferente, que não é exatamente uma pergunta de matemática. É uma pergunta que um professor de matemática naturalmente não faria. Certo? Eu imagino, estou olhando agora para a cara de vários de vocês aqui, eu imagino que essa pergunta já tem uma carinha um pouco diferente e vocês não fariam numa aula comum, numa aula regular. Vocês nunca devem ter visto numa apostila, num livro didático, uma pergunta colocada dessa maneira. Mas é uma pergunta que se liga muito naturalmente com as que eu coloquei anteriormente e que eu gostaria de saber da resposta de vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês, sei lá, rabisca aí no papel, escreve, usa umas notaçõezinhas matemáticas, faz uns rabiscos, uns desenhos. Como obter a resposta para perguntas desse tipo, dado um ano de nascimento qualquer? Vai lá, pensa aí, pessoal. Então, aquela primeira pergunta lá falava de uma pessoa que nasceu no ano 2005, certo? Certo. Ela fazia simplesmente a questão da soma de 1986 mais 76, porque independente do ano que ela nasceu, o cometa só passaria 76 anos depois de 86. Agora, nas outras perguntas, já houve um outro processamento de dados aqui para eu poder achar a resposta, já que a gente está falando de linguagem computacional. Então, por exemplo, quando você perguntou em 2500, eu tive que fazer uma soma sucessiva. Eu fiz por várias somas de 76. Né? Que talvez até, aproveitando o que foi falado aqui, poderia virar lá a razão 76 multiplicado a n vezes, né? Poderia até me apropriar da soma de termo de PA. Né? E aí cair numa inequação, né? Legal, Marcos. Isso, não entendi. Acho que é isso, né? É um processo... Isso. Agora, Léo, o que eu gostaria que você pensasse, Marcos, é o seguinte. Se você fosse
escrever, se você fosse, sei lá, botar no papel uma explicação de como obter resposta para as perguntas que eu coloquei antes, e aí você tem que ter em mente os casos que eu sugeri anteriormente, né? Tanto um ano que está logo próximo, como um ano que está um pouco mais distante, como um ano que está no passado, ou como um ano que está um pouco mais no passado. Tipo, se você fosse sintetizar esse processo de obter respostas para esse tipo de pergunta, como que você descreveria? Você começou a esboçar isso para mim. Você falou alguma coisa já de somas sucessivas e tal. Como que você faria essa descrição incorporando todos esses casos? Eu vou deixar você pensando um pouquinho e vou pedir para a Rosana Biani explicar como que ela pensou. Vai lá, Rosana. Eu vou fazer aqui um de volta ao passado. Quando eu fiz o meu colégio, né? Lá naquele tempo ainda era colégio, eu fiz a programação de sistemas. Naquele tempo, acho que vocês nem vão ter ouvido falar, as linguagens computacionais eram Fortran, RPG e COBOL. Então, a gente fazia as programações usando essas linguagens, né? A hora que você fez essa pergunta, eu me lembrei imediatamente do fluxograma que a gente montava, né? Com os comandos em linguagem computacional. Então, eu logo imaginei lá o início, aí a data referência, que é o 1986, o símbolo do if, né? Se a data for posterior a 1986, eu vou somar. Se outra saída, a data for anterior a 1986, eu vou subtrair. E eu parei aí, tá bom? Vou pedir para você completar um pouquinho mais. Vai somar, vai subtrair o quê? Vai somar e subtrair até quando? Ah, tá. Aí eu não continuei ainda. Beleza. Então, Daniela, vai você agora. Então, eu acabei me distraindo aqui, mas eu vou colocar, porque eu estava orientando aqui a minha prima. Eu vou complementar esse pensamento de Rosana, colocando a questão dos limites, né? O inferior e superior. O superior não precisa, porque a gente vai ter, pode ser infinito aí, a quantidade de anos. Agora, não dá para ser negativo, né? Então, a gente tem que fazer, não tem como fazer ano negativo. Então, a gente teria que ver aí até quando esse seria esse AN-1, não sei. O A1 eu colocaria como 1986, que é o que a gente conhece. A razão seria 76, né, que é a quantidade de anos, o ciclo que ele passa. E a gente eu teria que fazer essa conta aqui, porque eu não fiz a conta para saber qual é o limite inferior dele, para não ficar negativo, né? Para não. Daniela, eu posso ter negativo, eu posso voltar ano zero. Antes do ano zero tiveram vários anos ainda, muitos. É verdade. Então deixa aberto. Faz só um intervalo. Como isso que eu ia falar agora, gente. A primeira aparição do cometa Halley é no ano de 239 a.C. Então, primeira aparição registrada. Documentado. Isso, na China. Registrada, exatamente. Por isso que eu coloquei ali uma mapeagem com A1 igual a menos 239. É nesse pensamento. Mas eu pensei mais ou menos isso mesmo. Uma função por partes, né? Mas escrita com pensamento computacional. Com if, else e é isso aí. Beleza. Deixa eu pedir para a Márcia falar, que a Márcia está na fila lá com a mãozinha em pé. Como eu não sou matemática, eu vou falar na simplicidade do meu pensamento, tá? Eu vou ler o que eu escrevi. Você pediu para descrever, eu escrevi assim. Utilizo a data de referência e me oriento em relação à data de nascimento, para saber a operação que vou utilizar e quantas sucessões vou utilizar. Tá, legal. Você, Daniela, a Daniela, né?
Márcia, desculpa, confundi os nomes. Márcia, ótimo, é nessa direção que eu gostaria de ir. Mas para mim você só colocou o contorno. Eu ainda precisaria de mais instruções para conseguir de fato fazer. Se eu fosse alguém tentando seguir as suas orientações, eu ainda teria que preencher várias lacunas, né? Eu ainda teria que... repete para mim a última frase que você falou da sua descrição. Data de nascimento para saber a operação que vou utilizar e quantas sucessões vou utilizar. Da operação. Porque Perfeito. a data de referência, aí talvez a lacuna ficaria. Utilizo a data de referência. Qual é a referência? 86, né? Sabendo que ele vem de 76. É que, na verdade, eu respondi para você que já sabia a questão, né? Isso. Mas aí a data de referência seria 86, sabendo de quanto em quanto tempo, eu verificaria a data de nascimento, que é a que você colocou, aí saberia se eu faria uma subtração ou uma adição, e aí, para saber quantas sucessões eu tenho que fazer, né? Quantas vezes eu devo acrescentar, ou Perfeito. subtrair. Isso, perfeito. E como que eu decido essas duas coisas? Como que eu decido a operação primeiro? Então, qual o critério que eu uso para decidir qual a operação que eu vou usar? Se o ano é após ou anterior ao que passou, né? Perfeito, não, tá ótimo. Não precisa ficar com medo, não. Tá certíssima a resposta. Então, eu tenho que olhar esse critério. Se o ano está no futuro, eu vou usar somas, né? Se o ano está no passado, eu vou usar subtrações. Isso. E aí, pensando na segunda parte da sua descrição, como que eu decido quantas vezes eu tenho que fazer? Alguém quer complementar? Só para eu passar a voz para mais alguém agora. Alguém quer me explicar como que eu descubro quantas vezes eu tenho que somar ou que subtrair? Alguém quer falar? Então, tem que chegar até a data do nascimento, mas eu não sei como representa isso matematicamente. Mas a referência é a data de nascimento. Assim que eu ultrapassar imediatamente a data de nascimento, eu paro. Tanto para o futuro quanto para o passado, né? Rosana, olha só, se a gente fosse descrever isso para um computador, o que você descreveu para mim, o computador consegue seguir. Então, a primeira coisa que ele faz, ele olha para o ano e vê se o ano está no futuro, tá depois de 1986, eu vou ter que ir somando. Se o ano está antes, eu tenho que ir subtraindo. Agora passo para uma segunda parte. Essa segunda parte foi basicamente o que você descreveu. Eu vou somando 76 até passar do ano que eu quero. Na hora que eu passar, eu achei a resposta. Certo? E o que acontece no passado? Eu vou Você quer falar, Rosana? Vou subtraindo até eu atingir, eu passar como? Para trás? Passar para trás? De nascimento, né? Isso. Só que aí vai ser essa a resposta? Vai ser esse ano a resposta? Não, né? Não, né, Márcia? Fala. Liga o Se microfone. passar, ele não vai ter nascido ainda, né? Sim. Então eu volto 1. Então eu vou subtraindo. Opa, passou. Volto 1 e essa é a minha resposta. Todo mundo concorda que isso vai funcionar? Opa, então Rodrigo Rafael, você quer falar? Eu estava pensando algo em relação à subtração do ano pedido com 1986, a diferença e dividido por 76. Fala de novo isso, rapaz. Para ver quantas vezes eu tenho que somar ou subtrair. Legal. Então, Rafael, eu vou tentar repetir o que você falou e você me corrige se eu falar errado.
Então, você está pegando o ano de nascimento. A proposta do Rafael é diferente, gente. Olha só. A proposta da Rosana e da Márcia, juntando aí o raciocínio da Rosana e da Márcia, foi basicamente ir somando ou ir subtraindo. E aí tem esse detalhe no passado aí que eu preciso dar essa corrigidinha, né? Mas foi basicamente vou somando ou vou subtraindo. A proposta do Rafael é um pouquinho diferente. O que ele está falando é, eu pego o ano de nascimento, por exemplo, vamos pensar no 2500, vai? Então eu pego 2500 e subtraio 1986. Isso vai me dar 514, certo? Aí eu pego esse 514 e divido por 76. Certo? É isso mesmo, Rafael? Isso. Vai me dar quanto isso? Agora eu não consigo fazer de cabeça. 6,72. 6,72. O que eu faço com esse... Aproximadamente. Tá, 6,7 alguma coisa. Isso. No número O que eu faço com esse número, Rafael? Aí são 6 vezes que ele é maior, é isso? Os 2.500. Dá mais, né? 7. É um a mais. Isso, Calma, uma mais. calma. Isso. É. Então, esse 7 vezes. 6, o 6,7, vamos interpretar isso pensando na leitura de divisão como sendo quantas vezes cabe. Então, o 6,7 alguma coisa, ele é o número de vezes que um período de 76 anos cabem no intervalo que a gente está analisando. Certo? Só que eu quero a próxima passagem. Então, eu arredondo para cima. Então, o 6,7 e tralalá, arredondando para cima, vai dar 7 vezes. Certo? E aí, como que eu uso esse 7, Rafael, para obter a resposta da minha pergunta? Eu não fui até lá, mas tudo bem. Então, eu vou anotar aqui no... Você estava no meio, eu fui chiando aí no meio do que você estava falando. O Marcos está tentando mostrar alguma coisa que a gente nem quer. Eita, Marcos, Então, tá pequeno. Vou tentar ver aqui. Eu não vou parar minha apresentação, na verdade, porque eu quero mostrar mais coisa, mas explica pra gente aí. Ó, eu montei uma equação. 1986 mais 76x é maior que 2500. Tá? Aí eu fui chegando Certo. nisso até que eu cheguei que x é 6 inteiros e 58,76 avos. Calma, peraí. Gostei disso, peraí. Até 2500 vão ser 6 passagens do cometa. Mais 58,76 avos de passagem. Perfeito. E aí eu fui ouvir o Rafael e parei. Mas aí eu vou ver o que isso aqui representa. Então vamos lá. Tem. O seu argumento, Marcos, está muito parecido com o argumento do Rafael. Só que o Rafael, ele não pensou em termos de uma equação ou de uma inequação. Ele pensou em termos de intervalo. Vai lá, Rafael, fala. Ele tá eufórico, ele quer falar ali, ó. Eu achei cheguei no 7, beleza. 7 vezes 76. Mais 1986. E eu chegaria no 2518. Pensando nos Então, 2500 lá. Tô tentando escrever o que você falou. Veja se você concorda comigo. 7 vezes 76. Vai dar igual a? 2518. Ah, olha só. Então, esse símbolo aqui é péssimo, né? Mas eu acho que eu não consigo fazer outro símbolo nesse momento. Ah, posso fazer esse aqui, ó. Pronto. Isso. Então, o que o Rafael fez? Vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui. Ele fez, na verdade, o que ele fez foi isso aqui. 2.500 menos isso. E aí ele dividiu por 76. Isso aqui deu esse 6,7 e tralalá. E aí, arredondando para cima,
dá 7. Então, se eu fosse pensar como um computador, o que o computador poderia fazer? Dado o ano, subtrai 1986, divide o resultado por 76. O resultado dessa divisão arredonda para cima. Vai dar esse 7 aí. Agora pega 1986 e faz mais 7 vezes 76. O resultado é a resposta do problema. Todo mundo concorda? Ô, Léo. Legal. Esse arredondar para cima poderia ser o mais 1? Tem que tomar um pouco de cuidado, Daniela, porque seria mais 1 se o resultado da minha divisão fosse o 6 e tivesse resto, né? Se eu tivesse fazendo a divisão inteira. Aí, se eu tivesse fazendo a divisão inteira por 76, o resultado seria 6 e teria um restinho, né? Aí eu somo 1 para jogar para cima. Só que do jeito que a gente fez, né? Se eu fizer a divisão com casas decimais, vai dar 6, alguma coisa. Aí o arredondar para cima não é exatamente somar 1, né? O arredondar para cima é achar o próximo número inteiro maior do que o que eu tenho, que satisfaça a minha condição. Entendeu? Não, sim. É porque eu estava pensando que a gente também poderia restringir que o resultado dessa divisão poderia ser só o inteiro, desprezando as casas decimais. E aí você poderia arredondar mais 1. Contudo, eu acho que o que você falou pode ser melhor, porque eu escrevi aqui no chat mais ou menos o que você colocou aqui, só que eu botei em X e Y. E aí, ao invés de ser Y mais 1, eu acho que o melhor é como você colocou, ele arredondar para o próximo número inteiro. Talvez fique mais coerente. Ok, perfeito. Obrigada. O meu tempo está perto do limite, então eu vou encaminhando essa conversa para o final. Mas eu teria um monte de pergunta para fazer para o Rafael, só já que foi o Rafael que sugeriu a solução que a gente está discutindo agora, que é o seguinte, Rafael, você acha que sua estratégia funciona para o passado? Eu estou tentando aqui, Léo, mas estou achando que não. Mas estou tentando. A Thalita está super pessimista ali na tela dela. Bem, porque no passado você arredonda para menos. Arredonda para menos? O que você quer dizer com isso? Arredonda para Se cima você ou para pegar baixo? o 1900, por exemplo, 1900 vai dar 1,13. O resultado da divisão ali, já o resultado. Você vai arredondar para 1, na verdade. Então, você teria que também fazer uma condição. Se está no passado, vai ser de um certo jeito. Se está no futuro, vai ser um pouquinho diferente. Isso. Seria isso. Beleza. Porque, na verdade, você tira 76 uma vez só, né? Do 1986. Você tira 76 uma vez só, que chega em 1910. Que seria quem nasceu em 1900. Que veria em 1910. E, então, na verdade, se você arredondar para mais, se você está no passado em relação a 1986, vai dar 2 vezes. 2 vezes não dá certo. Então, você arredonda para menos. Legal. Gente, a unidade mais próxima, na verdade, né, Léo, acho. Não é mais necessariamente mais próxima. Não, porque pode ser logo antes ou logo depois. E isso não é o mais próximo. É verdade, né? Não faz sentido. No passado vai para mais, no futuro vai para mais e no passado vai para menos. Isso se você considerar, Thalita, exatamente, a Rita soprou aqui para mim. Isso se você considerar o módulo da diferença. Se você trabalhar com a diferença negativa, você pode arredondar para cima. Mas eu não vou entrar nesse ponto, porque senão eu vou explodir meu tempo. Bem, o que eu queria discutir isso com vocês, gente? Porque essa discussão que a gente está tendo agora, toda essa conversa que a gente está tendo agora, ela traz uma novidade em relação aos problemas que a gente discutiu anteriormente. O nosso objeto de interesse, nessa conversa que a gente está tendo agora, deixou de ser a solução para a pergunta e passou a ser o processo de resolução daquelas perguntas que eu tinha feito. Vocês concordam comigo nesse sentido? A gente não está mais falando da resposta. Qual foi a resposta que você obteve? Mas a gente está falando sobre o processo
que você utilizou para obter uma resposta. E está tentando pensar nele não mais como o processo para obter uma resposta específica, mas um processo que eu poderia usar para obter várias respostas para perguntas parecidas com aquelas que eu fiz. Vocês entendem isso? Legal. Olha só. Para mim, é justamente esse o ponto que o pensamento computacional traz e que o pensamento matemático não desenvolve normalmente em aulas de matemática. Então, olhando aqui no meu slide, então, os pontos que eu queria salientar nessa conversa é, primeiro, a gente não precisa ter medo de pensamento computacional. O pensamento computacional pode ser desenvolvido a partir de problemas matemáticos, a partir de problemas que são comuns para a gente, a partir de problemas que a gente está acostumado a enfrentar. E o grande lance dele, o grande diferencial dele, respondendo a pergunta, a colocação que alguém fez no chat, que eu perdi o nome agora, que a Rosana Catarina fez no chat, Rosana, para mim, essa é a grande característica do pensamento computacional para professores de matemática, pelo menos. Para a gente, o que o pensamento computacional coloca em jogo é trazer o processo de resolução como o nosso objeto de interesse, como objeto de discussão. Era essa discussão que a gente estava tendo agora há pouco. Como que eu pego essas ideias e organizo elas de um jeito que eu possa usar para obter qualquer resposta? Que eu possa obter a resposta para quem nasceu no ano 5137 ou no ano 37 a.C. Eu posso, se a gente conseguir discutir e lapidar esse processo aqui, eu posso usar ele para vários anos diferentes. E aí trazer ele como objeto de interesse é a grande contribuição do pensamento computacional. Certo? Então, esse processo, quando eu sistematizo, quando eu vou descrevendo ele de forma mais clara, de forma mais objetiva, como eu fiz com a Márcia, por exemplo, né, que eu falei que ela tinha dado só os contornos do processo e a gente ainda precisava entender os detalhes, é justamente essa sistematização que eu estou falando no item 3. Então, quando eu vou sistematizando isso, deixando ele mais claro, deixando ele mais objetivo, deixando bem descrito quais etapas eu sigo uma depois da outra, eu começo a ter o que é chamado normalmente de algoritmo. Então, sair desse processo meio informal, meio genérico que a gente descreve inicialmente, até um processo muito claro, em que as etapas estão muito claras, qual etapa vem depois de qual, o que eu tenho que fazer em cada etapa, esse estágio final já é um algoritmo. Ele não precisa estar escrito de nenhum jeito. Ele só precisa ser... Cada etapa precisa ser clara, e eu preciso saber qual etapa vem depois de qual. Então, eu tenho esses dois critérios muito fortes para eu chamar algo de algoritmo. Tá claro o que eu devo fazer em cada etapa, e tá claro qual etapa vem depois de qual. O que eu devo fazer a cada momento do meu processo de resolução. Aí eu chamo esse cara de algoritmo. É isso que é chamado de algoritmo. E um algoritmo pode ser escrito de várias maneiras diferentes. Pode ser escrito na forma de um texto verbal, escrito no papel, como aparentemente a Márcia fez. Pode ter uma descrição... A Rita levantou o papel dela, eu fiquei com vontade dela mostrar ali, ó. A descrição da Rita está misturando texto com um pouco de matemática, mas até pouca matemática. Tem bastante texto, né? Tem bem pouca matemática. Eu posso usar mais matemática, como eu fiz aqui na tela em que eu descrevi o processo do Rafael, aqui, ó. Aqui eu usei muito mais notação matemática. Usei já uma sequência de operações e tudo mais para poder descrever o processo. Apesar de aqui eu estou descrevendo para um caso só, né? Mas eu poderia imaginar isso para um caso mais geral. Eu posso usar, voltando lá para o meu slide, eu posso usar fluxograma. Fluxograma é um negócio que a BNCC menciona várias vezes, aparece lá no Fundamental 2, aparece em vários pontos, em várias habilidades. E é só um jeito um pouco mais visual de organizar. Então, eu faço isso, aí a partir daqui, olha só, Rosana Biani, isso é um fluxograma. Então, eu começo, aí eu faço alguma coisa, aí dependendo do que eu fiz, eu tenho duas possibilidades. Eu acho que, apesar de não ter conseguido ler o caderno dela, ela deve estar falando, se for no futuro, eu faço isso, se for no passado, eu faço aquilo, e a coisa segue assim por diante. Isso é um fluxograma. Eu posso ter fluxogramas mais formais,
que tem que usar o formatinho certo. A Rosana Biene até usou ali, eu acho que ela foi bem técnica. Mas isso não é nem necessário, gente, no fundamental. Eu posso usar um esquema muito mais baseado só em setinhas, só em caminhos e tal. E eu posso chegar até uma linguagem de programação. Um algoritmo escrito em alguma linguagem de programação, que é um conjunto, que é um jeito de descrever coisas que o computador é capaz de entender. Mas não é mais do que isso. Então, como eu estou escrevendo para um computador, que é basicamente uma máquina burra, né, que é uma entidade burra, eu preciso descrever com muito mais rigidez, para o computador saber exatamente o que ele tem que fazer. E aí, quando eu começo a escrever com rigidez, normalmente começam a aparecer vícios de linguagem que nós, seres humanos, não precisamos usar, mas que o computador precisa para ele ter certeza do que ele está fazendo. É só isso que é uma linguagem de programação. E o último, quinto ponto, eu nem preciso usar computador para desenvolver pensamento computacional. Apesar de ser desejável, porque a intenção do pensamento computacional é que o aluno se aproxime daquilo que controla os computadores. Em algum momento, que seja lá no final do Fundamental 2, que seja no médio, que seja no curso técnico, a expectativa é que ele consiga usar um computador para realizar esses processos para ele. Mas nem precisa. A gente pode fazer muita coisa, como a gente fez hoje, como a gente começou a fazer hoje, que nem usa computador. Era isso, gente. Então, espero que eu tenha conseguido, pelo menos, desmistificar um pouquinho o que pode ser pensamento computacional para nós, professores de matemática, mesmo em anos muito iniciais. É colocar o processo de resolução no centro de interesse. Basicamente isso. Se tiver tempo para perguntas, estou super aberto a perguntas. Tem 5 minutinhos ainda do seu e depois tem os recados finais. Eu não sei se alguém vai querer falar mais no final. Se não tiver, ainda tem mais tempo. Ótimo, gente. Façam perguntas, por favor. Alguém tem? Eu posso... Léo, eu fiquei pensando... Desculpa, eu levantei a mão, pode ir. Eu posso fazer uma analogia? Isso eu fiquei pensando. É como quando a gente trabalha com a álgebra. Você vai caminhando até que você chega numa generalização. Dá para fazer essa analogia? Eu diria que sim, Rosana. A analogia é bem natural. Sinceramente, eu acho que várias pessoas fazem esse tipo de conexão entre o processo de ir da aritmética até a álgebra, com o processo de ir de um problema matemático até um problema computacional, digamos assim. Eu só acho importante a gente ter em mente essa ideia de colocar o processo no centro. Eita, tá falando que minha conexão caiu. O Léo caiu aí? Não, estamos te ouvindo. Que bom. Tá voltando. Ótimo. Estou te ouvindo. Deu uma ziquezirinha aqui. Mas eu acho importante, Rosana, colocar esse aspecto, que não é só dar a solução geral para o problema. Porque isso de maneira, assim, isso em sentido geral é o que a álgebra faz. Na computação, o que a gente quer é discutir, realmente colocar o processo de resolução no centro e discutir esse processo. Deixar ele mais claro, verificar se ele sempre funciona, ele funciona para todos os casos, tem algum caso especial que eu preciso considerar, será que eu consigo pensar em um jeito que seria mais rápido, que faz menos repetições, e esse tipo de coisa. Então, é trazer o processo para o centro. Mas a analogia com a álgebra é super válida, é o mesmo tipo de processo generalizante, digamos assim. Legal. Rafael, acho que era a sua mão a próxima. O meu computador está super lento, mas acho que foi você. Vai lá. Ô, Léo, como é que você vê essa questão de que agora tem surgido muita coisa assim na internet, muita programação para criança por blocos, sem utilizar a linguagem, a Rosana mencionou aí, o if, né, colocar toda essa linguagem mais da computação. Como que você vê essa linguagem por blocos, assim, para...
misturando com isso que você trouxe Rafael, do computacional. Eu tenho alguma experiência com linguagens de bloco. Eu já trabalhei com Scratch no Fundamental 2, com alunos de sexto a nono ano. Acho super legal, porque, de maneira geral, a linguagem por blocos, ela tira a dificuldade que você tem de conhecer os comandos, né? Que normalmente é uma coisa um pouco chata em linguagem de programação. Você lembra, como que eu faço isso mesmo? E nas linguagens por bloco, normalmente você tem a galeria de blocos, né? E você pode ir lá pegar algum elemento e colocar no seu código. Então, isso isso tira uma barreira. Então, eu acho super positivo mesmo, assim. O único aspecto que eu diria é em relação ao Scratch especificamente, que normalmente quando você traz o Scratch para a sala de aula, muitas outras questões entram. Normalmente questões relacionadas à estética, por exemplo. Não falando que isso é ruim, longe disso. Só que o professor tem que estar consciente disso. Os alunos, quando vão usar Scratch, normalmente se empolgam muito e querem trabalhar a questão do visual, a questão da aparência, dos elementos envolvidos ali, e isso pode afastar daquilo que o professor de matemática eventualmente planejou. E é muito difícil evitar que isso aconteça, porque o Scratch é realmente muito gostoso de mexer visualmente. Então tem que ter essa consciência na cabeça. Mas eu acho uma baita ferramenta, super válida, e recomendo muito. E tem para Fundamental 1 também. As minhas crianças aqui, a Laura tem 8 anos, está concluindo o 2º ano e faz programação no Scratch, que é de babá. É super legal. Tem o Scratch Junior, né, que foi pensado para mais novos ainda, que tem pouquinhos comandos, os botões são todos grandões, e aí até uma criança com coordenação mais grosseira ainda já consegue utilizar. Então, eu sou super a favor, acho super legal, cara. Rosana Catarina, quer falar? Léo, o que mais me chamou a atenção na explanação é assim, o quanto isso é necessário e é importante, né, para trabalhar, né, para ser desenvolvido na escola, né, porque o que acontece, eu acho que eu parto do ponto de vista, assim, que todo esse processo, o aluno vai levar, não é para matemática, né, ou para qualquer, mas ele vai levar para a vida, para pensar em processo de qualquer coisa que ele inicie, né, de qualquer resolução de problema da vida, tá? Então, eu fiquei pensando muito nisso. E a minha outra pergunta é em relação à questão do quê? Da formação do professor, né? Como é que o professor está... não sei, né? Porque, para mim, isso é um pouco novo, tá? Né? Então, assim, como que está sendo pensado a formação, né? Ou vamos assim, a formação do professor mesmo, para ele ter essa... Não é reciclagem, né? Mas para ele conseguir, você entendeu? Abordar nessa perspectiva. Né? Já foi pensado nisso? Porque não é simples, né? É uma desconstrução, na verdade, porque, enfim, é isso. Tentando responder rapidinho, Rosana, só para ver se eu consigo ainda dar tempo pelo menos para a Rita fazer a pergunta dela. Isso é novo mesmo, não é só para você, isso é novo para todo mundo. As licenciaturas estão começando a incorporar isso agora. Já existem alguns movimentos, a BNC na formação vai criar essa pressão, porque isso está muito claramente como habilidades do médio, também aparecem várias habilidades do fundamental, então essa demanda vai bater muito forte nas licenciaturas em muito breve, e a expectativa é que os cursos ligados à computação nas várias licenciaturas deixem de ser cursos tão instrumentalizadores e passem a ser cursos que pensem um pouquinho sobre a questão um pouquinho mais ampla do pensamento computacional. Mas isso é novo, isso não está acontecendo ainda, está começando a acontecer em alguns lugares. Rita, você quer fazer a pergunta? Não, nem é tanto uma pergunta, mas é só uma coisa que acho que nesse processo, né, enquanto o Léo estava escrevendo o material, a gente acabava discutindo bastante, e enfim, eu vi algumas partes do material, e o que eu achei bem enriquecedor e novo, como a Rosana Catarina está comentando, para o professor de matemática, é essa coisa de
trocar mesmo, que é para o processo, mas trocar coerentemente com a fase que você está. Então, você não precisa fazer uma inequação, igual a gente estava fazendo. Você pode escrever um texto com um número. O meu texto era assim, ó, se o ano for maior do que 1986, vá somando 76 ao 1986 até passar ou igualar o ano inicial. Então, esse tipo de coisa. Eu não preciso colocar X, eu não preciso colocar inequação, eu não preciso fazer divisão, eu não preciso pensar se eu vou aproximar para o inteiro maior, inteiro menor. Não é isso. Independente do nível que você está. É descrever o processo que vai resolver um problema para uma coisa geral. Então, eu acho que essa foi a grande... legal, isso dá para fazer muito cedo. Não precisa esperar o cara saber na equação. Então, eu acho que era só isso que eu queria acrescentar. Eu acho que a Rita tem toda a razão, isso dá para fazer, e eu escolhi esse problema por causa disso, porque esse problema eu já mexi com ele algumas vezes, e tem esse lado dele que pode ir dos anos iniciais até o ensino médio, tranquilamente, dá para você ir para esses extremos. A sofisticação matemática que você quiser dar é escolha sua, e o que eu acho legal é que uma boa escolha de problema faz com que, mesmo quando você vai dar uma ênfase computacional, a matemática envolvida ainda é muito boa, ainda é muito gostosa, e aí você consegue discutir tópicos de todas as linhas. Por exemplo, naquela discussão que a gente começou a esboçar com a Thalita, de arredondar e tal, poxa, você discutir o que é arredondar para cima com números negativos é uma discussão matematicamente super legal. E depois, se você quiser fazer isso no computador, se você quiser programar isso no computador, também começam a entrar outras questões de como que o computador faz divisão, que tipo de resposta ele te dá quando você faz uma divisão envolvendo número negativo, se os números envolvidos são inteiros ou são reais. Tipo, tudo isso matematicamente é mega rico, é super rico, e a gente pode fazer uma discussão computacionalmente bacana e matematicamente bacana. Então, nem é um alien, assim, sabe? Não é que pensamento computacional é um alienígena que agora a gente tem que lidar na aula de matemática. Pensamento computacional está logo ali. É só a gente fazer um esforço e dar essa ênfase ao processo de obter respostas.